cenário ficou tão escuro que Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do MCA. Estamos aqui, Emerson e eu. Tudo bom, Emerson? tudo bem, Anderson? Para Boa noite falar, para você. valeu, boa noite para você também, cara. A gente está aqui hoje para falar sobre um tema que ele, vamos dizer que é a base daquilo que você pretende construir, qualquer coisa que seja um projeto, seja qualquer mudança que você tenha expectativa de fazer na sua vida, para curto, médio e longo prazo, seja com relação ao seu dia, como ele vai começar e como ele vai terminar. Então, para tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos ter alguma previsibilidade. E previsibilidade ela está ligada à imaginação, que é uma das capacidades que nos diferem dos animais. Então, o ser humano tem a capacidade de imaginar e usa essa capacidade imaginativa para construir uma previsão de futuro. Nós estamos vivendo um período de eleições e previsibilidade nada mais é do que você desenhar uma projeção. E nesse período eleitoreiro, nós temos visto algo relacionado à previsibilidade, que são as pesquisas. Quem vai ganhar, quem é o candidato X, Y, Z, quem está na frente, quem está mais atrás. E por que que isso é importante? Porque isso mais ou menos direciona o comportamento do candidato e direciona o comportamento do eleitor também. Quando nós olhamos para as casas de apostas, né, por exemplo, vamos ter Copa do Mundo agora, então tem muito, né, de aposta aí nessas casas, colocando ali quais são os times que têm mais chance de avançar ali para próxima fase, tem mais chance de chegar na semifinal. Então tudo isso são projeções que são feitas para que a gente consiga ter um norte. Vamos dizer que a previsibilidade, ela é uma bússola que nos indica qual caminho que nós devemos seguir. Em que momento que nós devemos adicionar mais ou menos intensidade? Em que momento que nós devemos usar a ferramenta X ou a ferramenta Y? Tudo isso faz parte da previsibilidade. Quando nós vamos olhar para o significado, né, de previsibilidade, ele diz mais ou menos o seguinte, ó: característica daquilo que se consegue prever, do que é previsível, qualidade da pessoa que se comporta da forma como se espera. Então esse é um conceito de previsibilidade. Você contrata alguém, você tem uma empresa e você vai contratar um colaborador, quando ele te apresenta o currículo, você faz a entrevista, você consegue ter uma previsibilidade do que esperar daquele colaborador. Se você não tiver isso, não tiver a capacidade de analisar e criar uma previsibilidade sobre as coisas, fica muito difícil saber com que armas e de que forma você vai conduzir qualquer situação na sua vida. Então, previsibilidade é a base para qualquer coisa que você queira fazer, não é isso, Emerson? Perfeito, Anderson. E esse tema pode até parecer simples, mas é um tanto polêmico. E polêmico para quem? Eu me vejo há alguns anos atrás, né, há 10, 15 anos atrás, quando alguém me falava se alguém me falasse que era possível prever o futuro de alguém apenas conversando com ela, entendendo aquilo que estava na sua mente, eu falava, não, isso é loucura. Tem até o T. Harv Eker, né, que escreveu O Segredo da Mente Milionária, ele consegue prever o modelo financeiro de qualquer pessoa que sentar com ele e conversar com ele por 5 minutos. E a primeira vez que eu ouvi isso, há 15 anos atrás, eu me deparei com esse termo de previsibilidade, eu falei, não, isso é impossível. Como é que eu vou, conversando com o Anderson, por exemplo, vou fazer uma previsibilidade do futuro financeiro dele? E com o passar dos anos, eu fui vendo que esse tema é sensível e polêmico quando você não entende aquilo que você está ouvindo. Mas a partir do momento que você entende, que você percebe que a vida e a história são cíclicos, que as coisas se repetem, que determinadas atividades, determinadas coisas repetem o mesmo padrão, você começa a entender um pouco mais essa questão da previsibilidade. O Anderson falou o que significa previsibilidade ali no dicionário, né? Eu gosto também, Anderson, de trazer a origem da palavra. E quando você vem previsibilidade, vem de previsão. Previsão é prever alguma coisa e não é de maneira mística, né? É uma previsão do que vai acontecer. É você ter uma visão daquilo que vai acontecer ali no seu futuro. Então, essa previsibilidade vem desse termo previsão. Quando você tem uma visão do que você
quer lá na frente, você tem uma previsão de algo que ainda não aconteceu. E isso é o princípio, por isso que o Anderson falou que envolve imaginação. Você tem que imaginar para saber aonde você vai estar lá na frente. Da imaginação até a realização, existe um caminho, e esse caminho é o caminho da previsibilidade, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Você pode criar previsibilidade sobre várias coisas, como eu disse. Então, o Emerson colocou aí o aspecto financeiro. Imagina um cara que, por exemplo, eu estou no Centro-Oeste e aqui o que nós mais temos é o agro, né? Então, o agro é muito forte. Muito plantio de milho, soja, algodão. O cara que trabalha com a terra, ele precisa ter previsibilidade climatológica. Quando ele tem essa previsibilidade, ele consegue determinar quando que é o tempo de plantar, ele vai saber quando que é o tempo de colher, ele sabe mais ou menos o que é que ele vai plantar na entre safra, ele consegue ter uma noção com aquilo que ele vai plantar, do que ele pode colher, qual que é o volume, quanto isso vai gerar de previsibilidade financeira. Veja que uma coisa acaba impactando na outra. Quando nós trabalhamos com vendas, o Emerson trabalha com venda, eu trabalho com venda, nós procuramos colocar sempre uma previsibilidade, porque a empresa existe, nós sabemos quais são os custos, mas tem aquele custo que é fixo e tem um custo que é variável. Como que esse qua e eu preciso ter uma previsibilidade, isso não pode ser um achismo, né. Na hora que eu vou criar ali um planejamento, eu preciso saber: "Opa, espera aí, mas é isso aqui que eu vou ter para o ano, o que que pode variar aqui ainda?". Claro que essa conta ela às vezes não é exata, mas ela precisa ser ao máximo próxima da realidade, para que eu consiga, ser mais efetivo, vamos dizer assim, do ponto de vista do resultado que eu espero do negócio. Quando você tem um projeto também na tua vida, você precisa ter uma previsibilidade com relação a quando que eu quero que cada coisa aconteça e o que é que eu preciso estar fazendo em cada etapa para que aquilo de fato aconteça. E aí nós temos basicamente 4 elementos aqui, né, alguns elementos que são importantes dentro da questão da previsibilidade. Primeiro, você precisa saber o que que você quer. O que é que eu quero? Opa, eu quero melhorar a minha meu aspecto físico, eu quero empreender num negócio novo, eu quero ter mais conhecimento sobre uma determinada área, eu quero fazer uma migração da atividade que eu exerço hoje para uma atividade completamente nova e diferente, beleza. A partir do momento que você tem, sabe o que que você quer, você precisa trazer isso, o segundo ponto é do subjetivo para o objetivo. Ok, eu preciso transformar, quero melhorar meu corpo. O que é melhorar o corpo? Quando é que você vai saber que o teu corpo melhorou? É quando você olhar no espelho ou quando você olhar para tuas marcas, as tuas medidas, o teu peso e poder fazer um comparativo daquilo em relação ao que você tem hoje e poder dizer: "Opa, cheguei onde eu queria. Agora, de fato, eu estou no objetivo que eu desejava". Quando você olha para o negócio: "Ah, eu quero empreender, quero fazer aqui quero construir um negócio na área de prestação de serviço". Beleza, qual o tipo de prestação de serviço? Qual o tamanho desse negócio? O que que você espera? Qual que é o tipo de investimento que você precisa fazer? Ok, depois você traz para o objetivo, você precisa analisar a viabilidade disso. Como é que você analisa a viabilidade, né? Primeira coisa, você precisa olhar quem que já fez aquilo, como é que estão os negócios que eu pretendo fazer, como é que estão as pessoas que têm ou que já fizeram aquilo que eu desejo fazer, em quanto tempo é possível conquistar isso, chegar naquele determinado objetivo, por quais meios eu vou caminhar para chegar nesse objetivo. Então você precisa ter tudo isso à mão para que você consiga ter um mínimo de previsibilidade. E aí você vai colocar agora a sua projeção. Beleza, em quanto tempo eu quero estar como? Daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, e essas são as projeções. Esses 4 elementos são fundamentais para você conseguir ter o mínimo de previsibilidade. Quando a gente olha para venda, né, a gente chama de previsibilidade quando você vai passar ali construir ali o seu desenho, né, daquilo que você espera de venda. Em inglês tem uma palavra para isso que chama forecast. Nós costumamos usar essa palavra, ou ver muito essa palavra, quando se fala de previsão do tempo. Então, forecast nada mais é do que previsibilidade, que nada mais é do que desenhar uma projeção. É construir com o teu imaginativo, mas claro, tem uns outros elementos que são importantes, construir uma previsão do que pode acontecer ou quando pode acontecer. Isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, o MCA,
nós estamos aqui gravando, produzindo esse conteúdo, falando sobre previsibilidade. Uma semana atrás, nós marcamos de produzir esse conteúdo, determinamos ali os parâmetros e estamos aqui produzindo. Só que, bem antes disso, nós já definimos quais eram os temas, nós temos definido aqui os temas até o final do ano, para poder tratarmos aqui com vocês, discutirmos e expandirmos esses assuntos. Então, nós temos uma previsibilidade aqui. Podem acontecer imprevistos, coisas que não estão no nosso controle, faz parte. Mas imagina se você não tem, ao menos, uma previsibilidade daquilo que você quer. Você vai ficar completamente entregue ao acaso. Tendo algum controle, você já está sujeito aos intempéries, aos imprevistos, tanto que nós deveríamos estar gravando esse conteúdo aqui semana passada, né, Emerson? E aí atrasamos, aconteceram os imprevistos, estamos produzindo esse conteúdo hoje. Mas já havia uma previsibilidade para isso. Quando estava previsto, não foi possível, mas logo que foi possível, nós estamos aqui produzindo esse conteúdo. Retomamos ao conteúdo, né? O Anderson falou agora em vendas, e olha só como é essa questão da previsibilidade, e como a tecnologia pode ajudar no avanço dessa previsibilidade. Não sei se você sabe, mas na Bolsa de Valores é negociado uma coisa chamada de contrato futuro de milho, contrato futuro de soja, de café. O que é esse contrato futuro de milho? É o produtor que plantou lá a sua safra, só que ele só vai colher daqui a 6 meses, daqui a um ano. O que ele faz? Tanto ele precisa captar recurso, quanto quem compra quer comprar mais barato, então ele negocia a safra dele para daqui a 6 meses ou um ano, ao preço atual, e quem quer comprar me adianta o dinheiro, né? Adianta o dinheiro para o produtor agora, com base no que? Na previsibilidade futura, na previsão que ele tem de colheita. E isso só foi possível por quê? Porque, com o passar do tempo, as pessoas foram observando e puderam fazer métricas que a cada hectare era possível colher X sacas. A cada hectare de plantio de café era possível colher uma quantidade X de sacas. Então, a pessoa sabe que naquele espaço, quanto é previsivelmente que ela vai colher. E isso faz com que ela negocie a colheita futura hoje e quando ela colher, ela entrega para aquela pessoa. E veja bem, previsibilidade não é certeza, é uma previsão. Por isso que as pessoas negociam com uma margem de segurança tanto para quem vende quanto para quem compra. E existe nesse contrato uma possibilidade de que aquela colheita não aconteça exatamente como foi previsto. Então, tem uma folga, tanto para mais quando há um superávit, quanto para menos quando há um déficit naquilo que atingiu. Porém, tanto o déficit quanto o superávit também é previsível. Eles têm uma previsão se superar e tem uma previsão se não superar, se não chegar nem ao que eles tinham previsto. Então, quando você coloca um planejamento e você tem uma previsibilidade, você conta com isso também. E aonde fica a tecnologia? E aqui no nosso caso, aonde fica a experiência, aonde fica as ferramentas, aonde fica aquilo que a gente tenta ensinar para você. Vamos falar de tecnologia primeiro. A tecnologia com a tecnologia foi possível, com o avanço da tecnologia, quanto menor o terreno, mais produtivo ele se tornou. Por quê? Porque tem maneiras de se colher mais num espaço menor. E aí você tem várias formas. São máquinas de colheita, porque antes você precisava deixar um espaço maior para o ser humano entrar e colher. Hoje você pode deixar espaço menor entre a plantação, porque agora não é mais ser humano, são máquinas. Então, isso aumentou a produtividade. Hoje você tem adubos, né, agrotóxicos também, mais potentes, que aumenta a produtividade. Você tem aí algumas plantas que são transgênicas, que também aumenta a produtividade. Então, essas ferramentas tecnológicas que servem para a agricultura, elas também existem aqui na vida real. Por isso que é possível você ter uma previsibilidade financeira, é possível você ter uma previsibilidade na sua saúde física, é possível você ter previsibilidade no resultado do seu negócio, e é possível, como o Anderson falou, e a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo, é possível você ter previsibilidade nas suas receitas e previsibilidade nas suas vendas.
Lembrando, previsibilidade não é a certeza, mas mesmo com previsibilidade, você vai ter 20% a menos, 20% a mais, 30, 40, a gente vai te falar um pouco mais no próximo vídeo. Mas é importante você saber que a previsibilidade ela não é exata, mas até na inexatidão da previsibilidade você pode prever para onde vai, ou para mais ou para menos. Não é isso, Anderson? Trazendo para o nosso, eh, vamos dizer assim, para o nosso caso mais do dia a dia aqui, ah, uma ferramenta que é fantástica para previsibilidade é a tal da agenda. Por que que a agenda é importante? Porque você consegue ter algum controle sobre o tempo. Você consegue, de alguma forma, antecipar qualquer tipo de eventualidade que pode acontecer. Hoje foi interessante porque eu preparei a minha agenda e essa agenda ela está pautada. É feriado em Manaus hoje, né? Nós estamos gravando esse vídeo dia 24 de outubro. É feriado aqui em Goiânia também. Então, hoje é aniversário de Manaus e é aniversário de Goiânia também. A diferença é que Manaus tem 353 anos, né? Tá fazendo Isso, hoje, exato. e Goiânia está fazendo 89. Então, Goiânia é uma cidade um pouco mais jovem. Jovem. E aí, o que acontece? Dentro eu tenho cliente e negócio que está espalhado por vários estados do Brasil. Então, é feriado pontualmente aqui. Mas no Uhum. resto do país, tirando Manaus, não é feriado. E aí, o que aconteceu hoje? Hoje foi um dia de trabalho normal, porque eu só posso considerar feriado quando ele é um feriado nacional. Não sendo, eu tenho que lidar, tenho que ter previsibilidade para poder lidar com isso. E aí, eu criei a minha agenda para essa semana, desconsiderando que hoje seria um feriado. E aí segui o meu dia normalmente. Essa agenda, ela tinha alguns conflitos, porque, por exemplo, para minha família aqui é feriado hoje, então todo Uhum. mundo está em casa, né, todo mundo estava ali: "E aí, o que que nós vamos fazer segunda-feira no feriado?" Eu só: "Infelizmente nós não vamos fazer nada, porque nesse feriado, eu tenho, né, a vida segue normalmente aí". Então quando você ajusta isso, e essa expectativa ela foi trabalhada já antecipadamente, acontece um negócio muito interessante, que é você evita a tal da frustração. Toda vez que você coloca um mínimo, né, de antecipação nas coisas, você evita ou minimiza os efeitos da frustração. Imagina que nós tivéssemos talvez, é feriado hoje, vamos curtir, vamos fazer alguma coisa diferente, só que as demandas elas iam acontecer, as demandas elas iam surgir, porque o resto do país continuava funcionando normalmente. E aí ia acontecer uma frustração em cima da outra. Da mesma forma, se eu não combino isso na hora de construir a minha agenda para essa semana, eu ia provocar uma frustração nas pessoas que estão comigo. Então, veja que a agenda ela é uma excelente ferramenta para você poder antecipar algumas coisas. E tem várias outras ferramentas que você pode usar. Você pode usar planilhas, você pode usar programas, aplicativos. Porém, é importante que você tenha um mínimo de consciência daquilo que você quer, você transforme aquilo que é subjetivo em coisas objetivas, você tenha um plano e consiga realizar projeções. A agenda, ela é aquilo que funciona num curto prazo. Para prazos maiores, aí quando nós estamos falando de anos, de meses, é ideal que você tenha uma ferramenta de planejamento de médio e longo prazo. A agenda, ela é apenas uma ferramenta de curto prazo. E aí você consegue ter esses dados, consegue antecipar algumas coisas e colocar isso na tua rotina, no teu dia a dia. Tem algum controle. Fazer projeção significa ter controle. Procure ter controle. Não importa qual momento que você está passando na sua vida agora, se você está buscando uma realocação, se você está buscando crescer na carreira que você está desenvolvendo, se está querendo fazer uma migração completa, se você quer melhorar algumas áreas da sua vida, primeira coisa que você precisa ter é previsibilidade. É colocar essas coisas em alguma ferramenta que te permita olhar para o futuro e poder desenhar as ações que você precisa tomar no presente. Cara, eu acredito que nós já conceituamos bem aqui esse assunto, e aí nós podemos já deixar isso para a parte 2
para entrarmos especificamente aqui na construção dessas ferramentas aí para futuro. O que que você acha? Perfeito, Anderson, eu acho que é isso. E você tocou num ponto aí, veja só, a mesma situação, coincidentemente, mas vista de pontos diferentes, mas gerando a mesma previsibilidade. É, o Anderson acabou de falar que é feriado também em Goiânia, é feriado em Manaus. Eu já tinha antecipado a minha agenda, porque tinha um compromisso com a família, mas, como o Anderson falou, segunda-feira é um dia em que o Brasil funciona e eu preciso também atender clientes no Brasil inteiro. O que que eu fiz? Eu antecipei a minha agenda para quinta e sexta e sábado da semana anterior, pensando justamente em fazer algo com a família na segunda-feira. Gente, quando a gente fala de previsibilidade, não tem nada certo e nada errado. O ponto que o Anderson colocou aí, e importante, é que você tenha o mínimo de clareza aonde você quer chegar, a curto e médio prazo. A segunda-feira, Anderson tinha compromisso que não podia adiar. Eu pude antecipar os meus compromissos. Aonde a gente quer chegar exatamente é o que precisa ter claro, porque uma coisa é certa, não tem como você ter previsibilidade de coisa alguma se você não sabe aonde você quer chegar. O Anderson falou que você precisa conceituar isso e de uma maneira muito objetiva. Não tem como você falar assim, não, eu quero melhorar financeiramente. Isso é muito subjetivo, né? Melhorar quanto? Quanto tempo? Da mesma forma, você não pode falar, não, eu quero ter uma saúde melhor. É muito subjetivo. Eu acho que para finalizar, Anderson, seja o mais objetivo possível e não deixe a objetividade na cabeça. A gente sempre fala sobre isso. Use a agenda, use o planejamento e coloque isso no papel para que você possa ter o mínimo de previsibilidade. Fica com a gente, acompanha aí o próximo vídeo que deve sair aí durante a semana e a gente vai caracterizar melhor as ferramentas e as formas para que você tenha previsibilidade no seu negócio, na sua vida ou na sua saúde, seja lá onde for. Beleza, valeu, Emerson. Um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Até a próxima, gente. Um abraço.